Zika é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que é da mesma família da febre amarela e da dengue, que a gente denomina como família Flaviviridae. É também uma arbovirose. O que é isso? É uma doença transmitida por um artrópodo, por exemplo, os mosquitos. Ela tem a característica de ser transmitida por um mosquito do gênero Aedes, e sendo o principal que a gente conhece, o Aedes aegypti, que funciona como transmissor, ele é o vetor da doença. Então, assim como febre chikungunya, febre amarela, dengue e zika, todos são transmitidos por esse gênero chamado Aedes. Os primeiros relatos da doença foram feitos em 1947, em Uganda, na verdade numa floresta que se chamava Zika. Daí veio o nome do Zika vírus. O primeiro caso documentado em humanos foi em 1964 e em 2007 houve um pequeno surto dos casos em algumas ilhas do Pacífico, na Micronésia. Depois o surto se espalhou em maiores proporções para a Polinésia Francesa em 2013. Em maio de 2015 foi registrado o primeiro caso no Brasil, atingindo grandes proporções já desde o final de 2015. Expandiu-se hoje em dia para vários países do continente americano. Essa é uma pergunta interessante. Existem duas hipóteses de como o Zika vírus acabou sendo introduzido aqui no nosso país. A primeira hipótese é que ele veio lá na Copa do Mundo em 2014, em junho, quando a gente teve alguns jogos nas cidades do Nordeste, Natal, Recife, onde houveram jogos e eventualmente alguém poderia ter trazido o vírus consigo aqui para o nosso país. Mas o que mais provavelmente a gente imagina, que é a outra hipótese, é que em agosto do mesmo ano no Rio de Janeiro teve um campeonato mundial de canoagem. E daí a hora que a gente vê onde o Zika circula em pequenas ilhas ali no Pacífico, muitos desses competidores desse campeonato mundial de canoagem eram provenientes dessas ilhas. Então a gente acha o mais provável que o vírus foi introduzido no nosso país, vindo através de alguém contaminado com o vírus lá da Polinésia Francesa, da Micronésia, ou seja, aquelas ilhas no Pacífico, e daí sim ele veio parar no Brasil. E a gente tem um reforço por essa hipótese, porque existe uma similaridade genética do vírus Zika, que é ali da Ásia, com o vírus que está aqui no nosso país. Países da América Central, Caribe, México, além de Brasil, Equador, Colômbia, Argentina, Venezuela, já vem confirmando os casos praticamente hoje em todas as Américas. A disseminação do vírus aqui nessa nossa região é uma questão de tempo. Acredita-se somente que Chile e Canadá podem ser poupados por apresentarem condições desfavoráveis para a reprodução do mosquito Aedes. A forma clássica de transmissão da doença é através da picada do mosquito fêmea do Aedes. E o mais comum deles é o Aedes aegypti, mas também tem o Aedes albopictus, que também pode transmitir o vírus. Então, o que precisa para a gente ter a transmissão? Eu preciso que um mosquito fêmea pique alguém que esteja na viremia, ou seja, que esteja com a circulação do vírus Zika no seu sangue. A partir daí, esta fêmea do mosquito se torna infectada e uma vez infectada, ela fica para o resto da sua vida. Então, esse mosquito fêmea pode transmitir a doença para várias pessoas durante toda a sua vida. Não, a transmissão só ocorrerá se houver o mosquito, o vetor, no ambiente e se esse mosquito estiver infectado após picar um doente. Portanto, contatos sociais de pessoa a pessoa não se transmite a doença. Sim, recentemente foram descritas transmissões através de outras vias. Por exemplo, transfusão sanguínea, que é uma coisa que obviamente a gente precisa ficar alerta, e transmissão sexual. Por isso, inclusive, que alguns órgãos americanos, nesse momento, já estão fazendo algum tipo de recomendação em relação à transmissão por via sexual. Até esse momento, a gente só sabe da transmissão de pessoas com sintomas transmitindo para a sua mulher. E até então, a gente tem casos do sexo masculino transmitindo para o sexo feminino. O vírus também já foi isolado em saliva e na urina, só que nós não sabemos exatamente como é que seria a possível transmissão através desses outros locais, tanto boca, no caso, quanto urina.
Normalmente, o período de incubação é bastante curto, variando entre 3 e 12 dias. Então, após a picada e a inoculação do vírus, os sintomas podem aparecer neste período. Os sintomas da infecção causada pelo Zika vírus, eles podem acabar se confundindo com outras doenças, como a febre chikungunya e como, por exemplo, a dengue. Mas o mais comum que a gente vê na Zika virose é a erupção cutânea. Então você tem como um avermelhado na pele, essa erupção muitas vezes você coça, você tem uma coceira, e isso dura muito pouco, dura alguns dias e passa espontaneamente. Então às vezes você até nem reconhece tanto esses sintomas. Outra coisa que chama atenção são os olhos. Os olhos podem ficar avermelhados, como um tipo de uma conjuntivite. Você pode também ter edema, ou seja, inchaço de algumas articulações, principalmente em membros inferiores. O Zika, diferente da dengue, ele está muito menos relacionado com fenômenos hemorrágicos. A dengue, a nossa preocupação é sempre com algum tipo de sangramento. Então, na Zika, praticamente, a gente não vê isso. E, quando a gente compara com o chikungunya, a parte articular, a chikungunya dá um quadro clínico muito mais exuberante de dor intensa articular e muito mais duradoura. A dengue geralmente é uma doença de quadro mais exuberante, com febre mais alta, um mal-estar, uma prostração, dores pelo corpo. Fenômenos hemorrágicos, sangramentos, podem acontecer sendo uma das principais complicações e causas de morte por dengue. Já a chikungunya é caracterizada por uma intensa dor e inflamação nas articulações, que pode durar muitas vezes até meses depois de curado o quadro agudo. Já o Zika vírus pode ser confundido com outras arboviroses como a dengue, chikungunya, e é difícil estabelecer um diagnóstico de certeza somente baseado no quadro clínico. Febre, mal-estar, dores de cabeça, manchas na pele, conjuntivite são mais típicos do quadro de Zika vírus. O diagnóstico de certeza que você realmente está com uma infecção causada pelo Zika vírus é através de um exame de sangue com uma técnica chamada de PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, que é um nome complicado, mas o que essa técnica faz é detectar a presença do vírus no sangue do indivíduo. Qual é o problema disso? O problema é que o tempo de viremia, ou seja, o tempo em que o vírus circula na corrente sanguínea com o indivíduo doente por Zika vírus, é muito curto. Então, em geral, até o 5º dia, 7º dia no máximo, é que a gente consegue recuperar o vírus do sangue. E essa técnica de PCR é uma técnica que tem um custo mais elevado porque é uma tecnologia melhor em termos de diagnóstico. A outra forma é você tentar detectar o vírus pela mesma técnica na urina. A urina, o tempo de excreção do vírus na urina é um pouquinho mais longo do que é no sangue. Então é uma outra forma da gente ter o diagnóstico de certeza do Zika vírus. Mais recente, nós estamos começando a disponibilizar testes sorológicos. O que é isso? É eu detectar anticorpos específicos contra o Zika vírus. Isso ainda não é uma realidade no mundo, não é uma realidade no nosso país, mas sem dúvida é o que a gente mais almeja nesse momento para poder fazer um diagnóstico de certeza. Não há um tratamento específico para o Zika vírus, somente medicamentos que visam aliviar os sintomas, as dores, a febre e a coceira quando estão presentes. Como o Zika vírus é um vírus neurotrópico, o que significa isso? Ele tem um tropismo, uma afinidade pelo sistema nervoso. Uma das complicações, felizmente raras, mas que nós estamos vendo numa frequência maior desde que nós estamos com a epidemia do Zika vírus, é a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome é uma síndrome neurológica, é uma paralisia ascendente, ou seja, começa das pernas e vem subindo, ela é progressiva, ela costuma ser simétrica, ou seja, dos dois lados ao mesmo tempo, as duas pernas ao mesmo tempo, isso seria o clássico, e pode essa paralisia chegar inclusive até o sistema respiratório. Então esses pacientes acabam necessitando de hospitalização e muitas vezes cuidados em terapia intensiva. Então é uma doença potencialmente grave, importante e que deve ser diagnosticada e manejada a tempo.
Outras complicações relacionadas ao Zika, que são mais famosas, vamos dizer assim, é a relação agora com as malformações fetais. Então nós sabemos muito bem, estamos aprendendo cada dia mais sobre a microcefalia, sobre calcificações cerebrais no feto, sobre hidrocefalia, ou seja, tudo isso são alterações do sistema nervoso central do feto. Outra coisa também que a gente está observando em termos de alterações fetais são alterações de articulações do feto. Então eles podem nascer já com algumas deformidades também do ponto de vista de articulação e toda a parte ortopédica. O Zika vírus, quando infecta uma gestante, o vírus entra na corrente sanguínea, atravessa a placenta e atinge o sangue fetal. Como ele tem uma afinidade muito grande pelo sistema nervoso do bebê, do feto que está em desenvolvimento, acaba cometendo gravemente a formação desse tecido nervoso fetal, muitas vezes levando a alterações irreversíveis, como a microcefalia e outras alterações anatômicas, como calcificações e hidrocefalia. Tem-se observado o maior risco de microcefalia e outras malformações neurológicas no feto quando a gestante adquire esta infecção pelo Zika vírus no primeiro trimestre da gravidez, por ser essa fase a fase de maior formação do bebê. Essa pergunta, infelizmente, a gente ainda não tem uma resposta exata. Estão começando a sair alguns estudos, vamos ter cada vez mais informações sobre esse risco. O que nós sabemos é que como esse vírus ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central do feto, a gente pode estar associando a doença da zicovirose com essas malformações mais graves, mais complexas, ao início da gestação. Então, muito provavelmente, quando a infecção da mãe, e principalmente se essa infecção for sintomática, porque os números que a gente está vendo são em mães que tiveram o quadro clínico da Zika virose. Então, quando esse quadro clínico ocorreu no primeiro trimestre de gestação ou no segundo trimestre de gestação, mas principalmente mais no início da gestação, o risco de ter malformação é maior. Agora, o número exato deste risco é que é um número ainda que nós estamos buscando. Existem já alguns relatos na literatura, mas não um número específico que dê para a gente já acreditar. A microcefalia não é a única malformação que se tem observado. Podemos ter recém-nascidos com perímetro cefálico normal, porém com presença de calcificações no cérebro, como se fosse uma cicatriz após uma agressão pelo Zika vírus. Essas calcificações também são observadas em outras infecções congênitas, como a gente vê na toxoplasmose, na sífilis, no citomegalovírus, porém de forma diferente do que temos observado quando a infecção ocorre pelo Zika vírus. Além disso, podemos ter outras alterações cerebrais, como a hidrocefalia e lesões no córtex cerebral também. Definitivamente não existe esta possibilidade. As vacinas indicadas de rotina para gestantes, como gripe, hepatite B, tétano e coqueluche, são extremamente seguras, indicadas e de uso consagrado em todo o mundo há muito tempo, sem relatos nem de complicações e nem de malformações para os fetos. Então, este mito de vacina vencida, na minha opinião, é um dos maiores mitos irresponsáveis criados agora. A ultrassonografia é um exame muito útil e importante e deve ser utilizado de rotina em toda a gestação. Porém, no caso suspeito de uma gestante com Zika vírus, o diagnóstico de microcefalia é feito somente várias semanas depois da infecção da grávida, até que o prazo da infecção se repercuta no perímetro cefálico nas medidas do tamanho do bebê. Em geral, isso ocorre depois de 20 a 29 semanas da idade gestacional. Isso vem criando bastante ansiedade nas gestantes, que acabam desenvolvendo a doença no começo da gravidez e vão poder reconhecer a microcefalia, o desenvolvimento alterado do cérebro do feto, mais para o final da gravidez. Todas as gestantes que estão com suspeita de Zika vírus devem fazer ultrassons em frequência, em quantidade maior do que o habitualmente preconizado.
Como a infecção pelo Zika é muito devastadora no cérebro do feto, essas crianças com microcefalia ou outras alterações cerebrais relacionadas ao vírus têm, infelizmente, um potencial enorme de apresentarem algum dano cerebral no desenvolvimento delas, como, por exemplo, um atraso no desenvolvimento neurológico, um atraso no desenvolvimento motor. Então, a gente também espera, e por isso que as crianças devem ser avaliadas em relação à parte auditiva e à parte visual, porque nós temos também um potencial risco de dano nesses órgãos. A melhor forma de prevenção é impedindo a picada do mosquito. Para tal, recomenda-se o uso de repelentes, aqueles aprovados pela Anvisa, e que contêm icaridina, DET ou RA3535, os licenciados em nosso país. Além disso, o uso de roupas claras, mangas compridas, também calças compridas, diminui a exposição da pele para o mosquito, também é fortemente recomendado. Desta maneira, a área exposta é menor e a quantidade de repelente necessária também para essa prevenção diminui. Outra forma importante de prevenção, não podemos esquecer, é eliminar os focos e os criadouros das larvas do mosquito, especialmente na sua casa, no local de trabalho. O mosquito é urbano, está próximo da nossa casa, voa a distâncias pequenas. Assim, é de fundamental importância a gente não deixar locais que possam acumular água próximo de nossas casas, nos lixos, pneus, pratinhos e plantas. Bebês que não podem utilizar repelentes ainda na sua pele devem se utilizar de métodos de barreira, como por exemplo os mosquiteiros, as telas nas nossas casas, evitando assim o contato do mosquito com a pele do bebê. Existem 3 repelentes aprovados pela Anvisa no nosso país, e esses é que são os recomendados, certo? Essa história de usar repelentes caseiros, milagrosos, não tem comprovação científica. Nós não podemos dizer que eles não funcionam, mas a gente não tem certeza, porque falta essa comprovação. Então, em tempos agora, que a gente tem o Zika, tem dengue, tem febre chikungunya, obviamente que está mais difícil a gente ter acesso e achar os repelentes no mercado. Mas esses são os únicos recomendados. Desses 3, a icaridina é o que tem a característica de uma proteção por um tempo mais prolongado quando a gente compara com os outros 2, que é o DEET e o RA3535. Então, o mais importante, na minha opinião, que independente do tipo de um dos 3 que você for usar, siga a recomendação do fabricante que está na embalagem do repelente. Sim, grávidas podem e devem usar repelentes. Todos os repelentes licenciados no Brasil podem ser utilizados por gestantes. Além disso, as dicas de uso de roupas que cubram a maior parte do corpo também previnem as picadas e reduzem a quantidade de repelente aplicado. Essa resposta é difícil de responder para nós que vivemos aqui no Brasil. Para uma gestante que vive num outro local livre de Zika, obviamente recomenda-se ela não viajar para o Brasil ou para os outros países onde está tendo a circulação do vírus, em especial no início da gestação, nos primeiros meses de gestação. Para nós aqui que vivemos no nosso país e estamos numa fase endêmica da zicovirose, a gente pode recomendar que as gestantes evitem viajar para aquelas áreas onde a gente sabe que está tendo a circulação do vírus. Porém, esse mapeamento de onde está circulando o Zika vírus é bastante dinâmico e pode alterar num espaço curto de tempo. Então é importante você tentar ficar ligada para ver para onde você vai se deslocar e como está a circulação do vírus naquele local. Se a sua gestação é planejada, a opção ideal, no momento, é adiar a decisão de engravidar, pois não se tem dados muito robustos a respeito do real risco de uma gestante que adquire Zika vírus infectar e levar a complicações no seu bebê. Outro motivo para adiar os planos de gestação é que em breve esperamos dispor de melhores métodos diagnósticos para o Zika vírus e assim poder dar respostas mais exatas e rápidas para os pacientes que apresentem quadro clínico suspeito de infecção.
Se a mulher já teve Zika vírus durante a gestação, no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, ela deve sim amamentar. Por quê? Porque ela passa a proteção para o bebê. Através do leite materno, ela está mandando anticorpos contra o Zika vírus para o seu bebê. Então, não tenho nenhuma dúvida em amamentar nessa situação. A dúvida que cabe é quando a mulher tem na fase do parto, no dia do parto ou logo depois do parto, ela infelizmente tem o quadro agudo da Zika virose. O que a gente sabe é que fragmentos do vírus já foram identificados no leite materno, mas nunca foi documentado a transmissão através do aleitamento materno. Então, eu acho que até que a gente tenha uma coisa melhor definida, você deve discutir com o seu médico e considerar ou não a amamentação. Esta pergunta ainda não tem uma resposta baseada em evidência científica, mas várias autoridades pelo mundo estão recomendando 6 meses de intervalo entre uma infecção confirmada por Zika vírus e uma futura gravidez. Esse tempo provavelmente é maior que o necessário, mas numa fase de incertezas como essa, o ideal é seguir esta recomendação. Desde o início da epidemia, muitos pesquisadores no mundo inteiro iniciaram uma corrida para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. O problema é que o desenvolvimento de uma vacina, no melhor dos cenários, em geral demora de 3 a 5 anos para a gente ter uma vacina efetiva. Então, neste momento, a gente, num curto espaço de tempo, nós não vamos disponibilizar a vacina, temos que ter consciência disso e fazer outras formas de prevenção. Como estão sendo descritos casos de transmissão por via sexual, a recomendação é que se evite a relação sexual desprotegida por 6 meses após a infecção do seu parceiro sexual. Caso você já esteja grávida e o seu parceiro sexual apresente quadro suspeito de Zika vírus, a recomendação atual é usar métodos de barreira durante toda a sua gravidez. Não, as infecções que acometem crianças, jovens e adolescentes têm a mesma evolução daquelas ocorridas nas demais faixas etárias. Este é mais um mito, mais um equívoco criado que precisa ser desmistificado. As redes sociais são um excelente veículo de comunicação e informação. Porém, em alguns casos, a gente precisa tomar cuidado que elas podem trazer informações distorcidas e não verdadeiras. Então, o ideal, se você quer se informar de uma forma consciente, é você procurar as informações através ou de sites reconhecidos e sérios, por exemplo, como das sociedades científicas. Então, nós temos a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a própria Anvisa, entre outros.